Hoje na nossa maratona nós vamos aprender a pintar a flor hibisco. Essa flor ela tem várias cores e hoje eu trouxe aqui no tom vermelho. Primeiro vamos começar pelas folhas. Eu já adiantei aqui pintando algumas folhas e vou ensinar para vocês passo a passo de como eu pintei. Da mesma forma, você vai estar repetindo o mesmo processo nas outras folhas. Primeiro, eu utilizei o verde oliva, que é esse verde mais escuro. Eu coloquei bem no cantinho. Depois eu entrei com o verde grama e depois com o verde maçã e fui fazendo um degradê. Sempre pouca tinta e com pincel menorzinho, tá bom? Agora eu vou estar fazendo as verruguinhas ali da folha. Eu precisava de um tom de verde mais claro. No momento ali eu não tinha, então o que eu fiz? Fiz a misturinha. Eu peguei um pouquinho de branco, um pouquinho de verde maçã e um pouquinho de água e misturei e consegui aí um verde mais claro. Se você tiver a cor erva doce, também vai ficar muito legal aqui nessa parte. Fiz as nervurinhas ali da folha e depois eu vim com o verde oliva e fui puxando, fazendo como se fossem uns risquinhos mesmo, ao redor ali desses risquinhos do tom mais claro, tá bom? Para remeter aí mesmo essas nervurinhas. Vocês podem ver ali que aconteceu ali um acidente, que eu deixei ali um pouquinho de tinta cair e resolvi fazer uma folha, tá? Isso acontece demais com a gente que pinta, né? Sempre a gente deixa cair um tiquinho ali de tinta, então isso daí foi até bom ter acontecido para vocês verem que tem como ali a gente tá fazendo de uma forma pra gente não perder todo o risco. Nesse caso, eu fiz uma nova folha, tá bom? Finalizei todas as folhas, vou estar passando ali para a florzinha, para o botão do hibisco, tá? Permaneci com os mesmos tons de tinta, coloquei um pouquinho ali de verde oliva com o verde maçã e fui fazendo um degradê. Lembrando, pincel pequeno para não ficar muito grosseiro. Eu utilizei ali também o meu pincel redondo, que a pontinha é mais fina, você pode utilizar o filete, se você não tiver, para fazer essa pontinha aí que ela é bem fininha, para dar um movimento para ficar mais bonito e delicado. Finalizando a folha, agora nós vamos passar para a flor hibisco. Nós vamos preencher ela toda com a cor vermelho vivo. Eu comecei a preencher ela com um pincel menor, então ia dar muito trabalho, ia demorar demais, então eu utilizei o pincel Pituá. Pega essa dica aí porque ajuda demais, tá? A numeração que eu utilizei é o 462. Tem vários outros, só toma cuidado na hora que você for preencher para não sair do risco. Então eu preenchi mais no meio, né? Expandi um pouquinho, só que quando chegou na beiradinha ali do hibisco, eu já não preenchi, porque eu vou pegar um outro pincel menor para estar me ajudando a preencher toda essa parte, né, das pontas, para não ter o risco de sair a tinta do meu risco. Lembrando, sempre vai seguindo o risco, tá? Ela precisa dessas ondinhas nas pontas para trazer aquele movimento pro hibisco, porque o hibisco ele tem muito movimentinho, então isso faz toda a diferença. Agora que eu finalizei toda ela, eu vou estar entrando com a cor vermelho tomate, que é uma cor um pouquinho mais escura, tá? O vermelho tomate é para trazer um pouquinho de profundidade, essas ondulações ali que o hibisco tem. Então, eu escolho várias marcações ali, principalmente nessas áreas ali que tá essa dobradinha deles, essas ondinhas, para trazer aí um pouquinho de realismo, né, da flor hibisco. Então, aos pouquinhos, você vai colocando aí na sua flor. E principalmente nessa separação das pétalas, tá bom? Depois eu utilizei a cor púrpura, tá? Para me ajudar a trazer um pouquinho mais de profundidade e deixar mais marcado ainda o meu hibisco, principalmente nessas áreas da flor que
separar as pétalas. E aí eu falei assim, eu vou pegar um preto, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu adoro outra cor. E o preto, ele trouxe essa profundidade aí do meio do hibisco. Mas só que você tem que tomar muito cuidado, porque o preto, ele é uma cor muito forte. Se você utilizar demais, vai acabar estragando a sua pintura. Então, bem pouquinho, vai colocando ele no meio e vai puxando, vai fazendo um degradê, tá bom? Aproveitei meu preto e fiz algumas marcações nas pontas do hibisco para trazer aquela um pouquinho de profundidade, para dar um charme aí na flor, tá? Mas é somente em alguns pontos. Trouxe o branco para trazer um pouquinho de luz, fiz em algumas partes, dei um risquinho e fui fazendo um degradê, sempre com pincel menor para não ficar muito grosseiro, tá? Aproveitei ali para fazer o botão do hibisco. Eu utilizei o vermelho vivo, depois fui colocando ali o vermelho tomate para fazer as marcações do botão, que ele é um botãozinho mais fechadinho, e depois também utilizei o branco para trazer um pouquinho de luz. No pratinho ali eu coloquei um pouquinho de branco com água, misturei e fiz um risquinho para fazer essa separação ali do botãozinho, tá? Eu precisava de uma tinta um pouquinho mais líquida. Aproveitei que eu já estava com o pincel redondo e com a tinta branca e fui ali fazendo algumas marcações de luz e fazendo o degradê para não deixar tão marcado assim, tá bom? Finalizando o hibisco, agora nós vamos fazer o pistilo, tá? Que é essa florzinha aí do meio dela. Primeiro eu coloquei o branco, é importante você utilizar o pincel redondo ou o filete, tá? O redondo é muito legal porque ele carrega mais tinta, então ele consegue deixar eu fazer um risco mais longo. E aí eu coloquei também um pouquinho de água na minha tinta, porque eu quero ela um pouquinho mais líquida. Então eu somente peguei e dei um risco, segui o risco do desenho, tá? Sempre no mesmo sentido. Você pode ver que as partes do pistilo, eu coloquei o branco com um pouquinho de vermelho, e lá em cima, né, na pontinha, eu preenchi toda com vermelho e depois eu passei para essas partes aí, que é como se fossem umas florzinhas. Nela eu utilizei o amarelo limão, sempre dando batidinhas, tá? Mas só que é batidinhas pequenas, porque eu não quero fazer um degradê, eu quero deixar essas bolinhas. Então, eu vou fazendo um pouquinho de bolinha branca, um pouquinho de amarelo, limão, um pouquinho de vermelho, tá bom? Aproveita esse momento e para e observa o hibisco e vê onde que precisa de dar os retoques, né, de pôr mais luz, mais profundidade. Aqui eu aproveitei e coloquei um pouquinho mais de luz. Ainda com a tinta branca, com um pincel redondo, eu peguei algumas partes ali do hibisco e coloquei ali o branco, tá? Fazendo aquelas ondinhas, fazendo o degradê onde que precisa de estar fazendo, eu tô deixando ela mais marcada ainda, para trazer mais beleza ainda essa flor. Para trazer mais beleza ainda para esse hibisco, eu peguei a tinta da Acrylex Cristal, nada mais é do que uma tinta transparente com glitter, e passei em alguns pontos ali do hibisco. Passei um pouquinho ali no botão do hibisco e também em alguns pontos das folhas. Então finalizamos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha e se você pintou, me marca para eu estar repostando você.